Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Quea, um jogo tradicional na Libéria, com regras bem diferentes, considerado um jogo isolado por não ter influência de outros jogos e nem ser parecido com outros jogos abstratos, né? Cada jogador tem 10 peças, joga-se nesse tabuleiro diferenciado aqui, com 13 casas, e o objetivo do jogo é você capturar todas as peças do oponente, né? No início, as peças são arrumadas dessa maneira, né? Aqui nós temos nessa linha aqui de 5, que é a linha maior, nessas duas linhas maior, que é como fosse um X, nós colocamos duas e duas, depois mais duas aqui do amarelo, vou cá para cá, e mais duas aqui do vermelho. Pronto. Na sua vez de jogar, o jogador pode fazer apenas uma ação, de 3 ações possíveis. Ele pode se movimentar, e a movimentação pode ser tanto na horizontal, como na vertical, como na diagonal. Então essa peça aqui, ela poderia vir para cá, ou para cá, ou para cá. Essa peça aqui poderia vir para a diagonal, sem problema nenhum, né? Isso é uma movimentação. Então o jogador aqui fez a movimentação para cá, por exemplo. A segunda possibilidade é a captura. A captura ocorre quando você salta sobre uma peça e ocupa o lugar subsequente, né? Então aqui seria uma captura. E aí essa peça é retirada do jogo, né? Não existem capturas múltiplas e o jogador não é obrigado a fazer a captura. Isso torna o jogo muito mais estratégico, né? Porque às vezes você não vai fazer a captura já estrategicamente pensando numa outra jogada. E a terceira e última ação, que é uma ação obrigatória, mas acontece apenas quando o jogador tem a peça capturada, ele coloca sua peça de volta no jogo, a sua peça da reserva. Então, o amarelo teve uma peça capturada. Na vez dele, a única ação possível é ele colocar uma peça da reserva no tabuleiro. Ele vai colocar aqui, por exemplo, né? E só. E ele vai passar para o vermelho. O vermelho vai fazer sua jogada, vai jogar aqui, por exemplo, né? E o jogo transcorre normalmente, né? Aqui, por exemplo, o amarelo vai comer uma peça, vai tirar uma peça de jogo, o vermelho vai ter que colocar uma peça em jogo. Então, o jogo vai acontecendo naturalmente até que um jogador consiga consumir e capturar todas as peças do outro jogador. Um jogo rápido, dinâmico, muito interessante, muito denso estrategicamente, porque você não ser obrigado a comer, você não ter a obrigação de capturas múltiplas, torna o jogo muito interessante no sentido de um jogador, quando tem uma peça capturada, na vez dele ele só coloca a peça onde ele quiser e espera o movimento do outro jogador. Ou seja, é muita estratégia envolvida e um jogo muito simples, com tabuleiro pequeno, um jogo muito rápido, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre a origem desse jogo. É um jogo da Libéria, e a Libéria é um país relativamente novo. A Libéria teve a sua independência conquistada em 1847. É o primeiro país africano a conquistar sua independência, né? Basicamente, a sociedade, né, de colonização americana de colonização, né, decidiu comprar um terreno em África para mandar os negros escravizados ou libertos de volta, porque nos Estados Unidos eles não seriam livres, né? Eles não teriam direito a uma sociedade igual. Então a sociedade americana de colonização decidiu comprar esse terreno e comprou alguns lotes de terra, e entre 1822 e 1861, aproximadamente 20 mil pessoas negras, tanto dos Estados Unidos, afro-americanos, como afro-caribenhos, foram para a Libéria, né? E automaticamente interagiram com os povos que ali viviam e fizeram um país, né? E aí esse país, em 1847, se declarou independente. A origem desse jogo teoricamente, a tribo Gio, ou a tribo Quea, não se sabe o nome certo, foi que criou o jogo. E quem descobriu isso aí, né, foi o inglês Johann Butenkoffer, em uma viagem à Libéria. Observou que os povos jogavam esse jogo, né? E ele não teve condições de fazer um registro com regras muito esmiuçadas, então as regras são meio capengas, varia de com algumas variações, tem algumas mudanças de regras que a gente adotou essa aqui, que é a mais conhecida, mas existem outras variações aí a respeito justamente dessa inconsistência nas regras, né? Mas a Libéria é um país muito interessante porque é um dos únicos países, né, junto com a Etiópia, que nunca foi colonizado
né? No Pacto de Divisão de África, os europeus excluíram tanto a Etiópia quanto a Libéria. Libéria tem esse nome por conta da liberdade, né? Então os negros eram todos livres e fizeram um país livre, construíram esse país livre. Não que isso seja, por isso seja uma coisa maravilhosa, né? Muitas revoluções civis, muita autoridade dos Estados Unidos ainda. Os Estados Unidos só reconheceu a independência da Libéria em 1862. Mas aqui deixou esse legado, né? Um jogo simples, muito elegante, gostoso de jogar, rápido e que tem várias alternativas, porque o tabuleiro normal de xadrez, de dama, todo quadrado, tem as bordas que você tem uma limitação. Aqui, a movimentação na diagonal, na horizontal, na vertical, faz uma miscelânea danada aqui. E dificilmente você não consegue, né, quando tem, por exemplo, poucas peças, você não consegue organizar uma estratégia para captura, o que seria impossível, por exemplo, num jogo com aquele tabuleiro quadrado, né, de xadrez ou de dama, quando tem uma peça e duas peças do outro, é praticamente impossível você finalizar o jogo. Aqui não, aqui você finaliza. Jogo bastante interessante e está aqui no canal mais um dos jogos africanos da nossa série. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 22 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais da Libéria, um pouco mais do Quer. E, obviamente, fica aqui o convite, no dia 8 de fevereiro, não é? Domingo, estarei na Ludoteca, fazendo parte aí do workshop Jogo da Vida. Te vejo lá, as inscrições estão no site da Ludoteca, né? E é isso. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.